A FCJ Venture Vida apresenta o podcast Inovação na Veia. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Weber Rangel, sou Head de Marketing da FCJ e eu estarei com você nessa jornada que conecta excelentes conversas, pessoas extremamente inteligentes e interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá? Olá pessoal, nós estamos aqui gravando mais um podcast Inovação na Veia. Esse podcast que hoje é querido por tantas pessoas, empresários, startups que nos escutam. E é um prazer receber a pessoa que a gente está com ela aqui hoje. É uma das pessoas ícone aí dentro da rede FCJ, que começou tudo isso, né? Uma pessoa que empreendeu sempre, tem uma visão de mercado maravilhosa. É uma pessoa que eu sou um fã aqui também, declarado de carteirinha, que é o Fabiano Carrijo. Eu vou pedir para ele se apresentar. E aí, Fabiano, puder falar um pouquinho para a gente aí do seu background e também das funções que você acumula, né? São duas hoje. Seja bem-vindo, Fabiano. Obrigado, Weber. Obrigado aí pelo convite, pessoal do FCJ. É um prazer estar aqui. Sou Fabiano Carrijo, sou um dos cofundadores da Psicologia Viva. Atualmente fez a fusão com a Conexa, né, em 2021, no meio da pandemia. E também sou um dos cofundadores aí da FCJ, lá nos seus primórdios de 2013, né? E é um prazer estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouco dessa jornada, um pouco de toda a nossa trajetória, desde a fundação da companhia, trazer para vocês tantas coisas que deram certo, as coisas construtivas, aquelas que a gente aprendeu bastante, para que a gente conseguiu conquistar até agora e tem grandes desafios aqui para frente ainda. Atualmente sou o CIO da Conexa, né, responsável pela parte aqui a parte da tecnologia, mas a parte de relacionamento para fora com os clientes, tanto em atendimento, quanto em implantações, e quanto com os profissionais de B2C profissionais que a gente fala que são os psicólogos, ainda aqui. Então, eu faço essa ação aqui dentro da Conexa e aí almejando bastante crescimento ainda. Excelente, Fabiano. Prazer é nosso de receber você aqui. Muito bom, né? A gente está na série agora de apresentar as startups do Grupo FCJ e a gente não podia, né, deixar de trazer aqui Psicologia Viva, que é um ícone da rede, né, como um todo. Fabiano, eu queria que você começasse contando um pouquinho para a gente, por favor, da história da Psicologia Viva até chegar aí ao Grupo Conexa, né, explicar um pouquinho como foi feito também essa fusão. Mas eu queria que você contasse um pouco da história para a gente, por favor. Claro, Weber, vamos lá. Então, primeiro, pessoal, a Psicologia Viva nasceu em 2015, né? O propósito da companhia foi levar saúde e bem-estar para o máximo de pessoas possíveis, focada em psicologia, em terapia online, né? E a gente queria, com o objetivo de levar o máximo de saúde para o máximo de pessoas possíveis em todo o Brasil, em todo o mundo, a gente queria, né, desbravar o desafio tecnológico, porque em 2015 não era tão comum fazer uma terapia à distância, já era permitido, já era regulamentado, e a gente tem se desbravando. A gente não foi a primeira startup de terapia online nessa data, mas pode ter certeza que pelos números de hoje, foi a que mais não mediu esforços, né, para desempenho, performance, para estar aqui hoje durante tanto tempo. E claro que quando a gente nasceu com o conceito de B2C, né, que é o focado no consumidor final, focado no paciente particular, então a gente tinha esse propósito o próprio profissional, o psicólogo, entrava na plataforma, psicólogo regular, seguindo toda a questão ética, toda a questão da burocracia necessária e importante, visando a segurança da plataforma, do profissional e do paciente. O psicólogo cadastrava, passava pelo todo um crivo e ele estava apto a atender online, e o paciente, por sua vez, entrava, escolhia o psicólogo que casava com o tema que ele estava buscando e fazia o pagamento para aquele psicólogo, né? Ele pagava e o psicólogo recebia 100% desse dinheiro. Era só consulta particular, tá? Quando nós fundamos a companhia. Então, a gente não ficava com FII. E até hoje a gente não fica com o FII da consulta particular, uma parte. A gente não fica da consulta particular. Então, o psicólogo coloca o valor da consulta dele, o
paciente seleciona e faz essa consulta. Isso nasceu assim. E aí, como o nosso objetivo é de democratizar o acesso à saúde mental, o acesso ao bem-estar, poxa, a gente estava perdendo uma janela importante, que eram os pacientes que tinham plano de saúde, que estava numa empresa, que a empresa tem mais condição, muitas das vezes, de pagar por uma consulta do que o próprio paciente, ou que o paciente que tinha um plano de saúde poderia usar o plano de saúde. A gente não atendia esse público. E a gente fala assim, de 2015 a 2018, a gente pivotou alguns modelos internos, modelo de negócio interno, passamos bastante programas de aceleração, então, programas públicos aí, né? A gente passou por Startup X, Young Lab, Seed de Minas Gerais, Oxigênio. Então, a gente passou para esses programas que BMG Uptech, passamos programas que nos ajudaram a errar mais rápido. Então, a gente aprendeu muito esses 3 anos. Quando eu cofundei, eu era o CTO da companhia, né, o responsável técnico por desenvolver todo o software. E aí, em 2018, tivemos a oportunidade de expandir para a América Latina com o Startup X, que era o programa da época, né, e ainda tem. E aí a gente falou, poxa, legal, vamos expandir. E aí começou o modelo B2B também nessa época, porque como a gente expandiu, a gente conseguiu algumas captações também de investidores nessa época, e a gente conseguiu entrar no modelo B2B. Então, a gente contratou um diretor comercial. Então, a gente começou a entrar nesse mercado B2B que deu muito mais força para a gente. Então, aí começamos a trabalhar como operadora de saúde. Então, a gente fala que a companhia mesmo começou a tracionar aquelas fases de ideação, crescimento e tração das startups. A gente começou a tracionar em 2018, com grande potencial. Então, a gente saiu assim de 0 a 100 muito rápido. Sim. E aí, com o modelo B2B, expandimos o nosso modelo. Então, além da consulta particular que existe hoje, a gente trabalha com várias operadoras de saúde, várias empresas que podem contratar e oferecer para o seu colaborador vários benefícios na terapia, X terapias por mês para cada um, etc., e outros benefícios. E operadora de saúde também, se a pessoa tiver uma operadora de saúde, tiver credenciada, que pode utilizar essa plataforma. E aí, nós crescemos muito, chegamos em 2020, já tinha captado com a Neuron, né? Isso é público, né? Nosso investimento de 6 milhões em 2020, um pouco antes da pandemia, né? E quando veio esse investimento e veio a pandemia, o investimento foi super importante, naturalmente é muito difícil fazer uma captação. E aí veio a pandemia, a gente tinha muito recurso financeiro, time já estruturado e capacitação de crescimento, foi daí que a gente conseguiu fazer em 1 ano o que a gente pretendia fazer em 3 anos, né? Então a gente cresceu muito na pandemia, pela necessidade que a pandemia exigia da gente em 2020. Então, assim, muitas associações, muitas empresas, operadoras precisavam da terapia online, porque o físico já era um problema, né, no começo da pandemia. Sim. E a gente cresceu, assim, de forma bem escalável nessa época, com muita maturidade, responsabilidade, isso é muito importante, colocando as pessoas certas nas cadeiras certas. E aí veio em 2021, um ano depois, veio a fusão com a Conexa. Essa fusão foi super importante, eu falo para todo mundo, porque o mercado de saúde mental é um mercado gigante, porém, quando você tem um paciente na mão, né, todos nós aqui somos pacientes, né? Quando você tem um paciente na mão, você tem outras necessidades também, além da terapia, né? Você tem eventualmente um atendimento clínico, você tem passar para um médico para olhar alguma questão, até um check-up geral. Você pode eventualmente de um psicólogo ir para um psiquiatra ou de um psiquiatra ir para um psicólogo. São necessidades que já eram importantes e na fusão com a Conexa, que era focada em telemedicina, a gente focava em telepsicologia, foi literalmente aquele termo que a gente usa, né? Fome com a vontade de comer. Então a gente acabou fazendo essa fusão, troca de ações, e ali a gente deu outro boom, outro salto importante na companhia. Então hoje tudo é Conexa, e dentro da Conexa nós temos o produto de saúde mental, que é a Psicologia Viva, temos outros produtos de saúde mental também, que a gente roda com as empresas, e temos a telemedicina completa. Então hoje o paciente consegue navegar, poxa, de um clínico para um psicólogo para um psiquiatra para um psicólogo. Ele consegue fazer várias questões, tudo dentro de uma mesma plataforma,
A gente ainda está naquela construção do aplicativo unificado, de ter uma jornada mais amigável, isso está em andamento, mas a gente conseguiu fazer com que o paciente seja totalmente acolhido numa jornada única aqui dentro, né? Para que ele consiga ter o seu conforto. E a gente está nesse momento, né? Crescendo nisso, com foco em ter toda aquela saúde do paciente, que ele consiga fazer tudo, o máximo de coisas possíveis dentro da plataforma, focando no bem-estar, ainda com o nosso propósito, né? Democratizar o acesso à saúde, agora não só saúde mental, mas saúde para todo o Brasil e todos os brasileiros espalhados do mundo inteiro. Então, esse ainda é o nosso momento aqui. E desse meu período, para finalizar assim, um pouco da história, a gente teve uma captação depois de 21 da fusão, em 2022, no ano seguinte, devido a essa fusão ser tão importante e tudo, a gente fez uma captação com a Goldman Sachs, o banco, né? Muito Sim. forte. Warren Buffett, né? Conseguiu, aplicou na gente 240 milhões de reais. Então, aí, a gente ainda tem um caixa muito robusto para acelerar ainda. E aí, no ano passado, final do ano passado, a gente já teve aí a aprovação já teve a evolução do CAD aqui, mas a gente vai estar divulgando agora o closing com a Zen Club. Já foi feito o site, já foi feita a divulgação, mas o closing deve estar para acontecer em fevereiro agora. E a gente vai estar com a Zen Club junto aqui, com mais uma fusão acontecendo, proporcionando ainda mais crescimento em saúde mental focado em corporate, porque na Conexa aqui, né, nós tínhamos muito cliente operadora e agora também corporate, mas a Zen Club vem fortalecer nossa vertical de corporate aqui dentro, de empresas, para a gente se tornar um player com potencial muito grande aqui em toda a América Latina. Não, muito bom. A trajetória de bastante sucesso. Eu cheguei a ter um pouco de contato com Psicologia Viva na época do CID. Eu até ganhei um prêmio na época, Amigos do CID, né? Eu sou professor, então eu levava muitos alunos ali. Então eu conheci um pouco do Psicologia, né, nessa época, né? Então a gente vê o que virou, o crescimento é absurdo. E eu posso falar assim, eu vou até dar um depoimento aqui. Final do ano passado, teve um dia que eu estava passando mal e vou falar aqui, né? Eu sou cliente da Unimed, eu tenho um plano da Unimed. E aí eu falei, cara, eu vou fazer uma consulta online aqui. E na Unimed a plataforma horrível, o aplicativo não estava funcionando, aquela coisa toda. E aí, falei, cara, lembrei que o Psicologia Viva, né, a Conex, a gente tem parceria com a FCJ, então. E assim, em um minuto eu abri meu celular, eu coloquei meu login, senha que eu achei no meu e-mail, e eu recebi um atendimento tão rápido. O médico já me mandou uma receita, e assim, um processo totalmente automatizado, assim, em 2 minutos eu já tinha tudo e eu já sabia qual remédio que eu precisava tomar, já sabia um prognóstico do que eu tinha. Então, assim, uma experiência aí de uma pessoa que usou a plataforma e gostou muito, né, de telemedicina. A Muito gente legal. já usei também do Psicologia Viva para fazer terapia, muito bacana. Nosso time todo usa. Então, assim, a gente vê que realmente são produtos realmente muito bons e estão no nível acima, né, na prateleira de cima. Muito legal, Fabiano. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a Conex, assim. A gente conhece muito conheceu agora a história do Psicologia Viva, mas queria também conhecer um pouco mais sobre a Conex. Eu acho que explicar um pouquinho para o pessoal de casa também. Joia. Então, como eu falei lá em 2021, a gente teve essa fusão e a Conex ela nasceu com o propósito de levar a telemedicina, né, para o máximo de pessoas possíveis também. Em 2000, na pandemia, teve um baita crescimento por causa da portaria que permitia a telemedicina no Brasil, né? Ainda não tinha virado, não tinha oficializado, mas poderia fazer telemedicina. Surgiram várias empresas no Brasil e mundo afora que fazem telemedicina, tá? E como eu falei, quando a gente estava na pandemia, a Psicologia Viva foi acionada para fazer telemedicina também, e a própria Conexa fazer telepsicologia. Só que como a nossa vertical era psicologia e a Conexa medicina, a gente estava tentando, a gente acabar ficar separado, cada ia ser entre aspas um pato, né? Fazer as coisas assim um pouquinho de cada. Então, a gente queria continuar focado em psicologia, Conexa e medicina e juntar as coisas. E Sim. assim deu certo. E a Conexa tem um grupo muito forte de
investidores, de pessoas muito competentes, médicos, na parte de conselho, que nos chamou muito a atenção, né? Quando você está no mercado de saúde, você tem um bom network, um bom relacionamento com pessoas que já estão nesse ramo de saúde há bastante tempo, isso fortalece ainda mais o potencial da sua empresa, né? Poxa, quando a gente viu o conselho, viu os cofundadores, viu os investidores que existiam na Conex, isso nos brilhou os olhos também. E, poxa, aqui tá o caminho, né? Vamos unir as coisas. E a Conexa nasceu com aquela garra, aquele investimento de um grande fundo também, que a General Atlantic, antes ali da Goldman, e Sim. outros fundos, a BRICS e tudo, são todas informações públicas. E assim, isso foi potencializando ainda mais a Conexa em ser o player referência na América Latina em telemedicina. Então, quando você batia a internet, pô, tinha vários players, mas a Conexa é aquela que se destacava, é aquela que estava na frente quanto equipe, quanto a investidores, quanto a velocidade de crescimento, ao time competente, né? E aí foi aí que a gente juntou e as coisas se somaram, né? A gente fala muito que para fazer uma fusão bem feita, um mais um não pode ser dois, um mais um tem que ser três, quatro, cinco. Você tem que, não é Bom, só unir a receita, você tem que fortalecer e crescer ainda mais, fazer com que aquela fusão ela gere um múltiplo maior do que você ter um múltiplo ali anualizado da sua receita, que você faz a conta do valuation, etc. Aquele 1 mais 1 tem que ser muito mais que isso. Você tem que agregar serviço, agregar jornada, focar no cliente, focar no paciente, deixar o paciente no centro das informações. E a Conexa tem esse âmbito. Então a gente, poxa, conseguiu criar esses dois modelos fortes e a gente teve bastante aprendizado, o Weber. Assim. A gente teve nessa fusão bastante aprendizados em questão cultural, em questão de integrações de time. sim. A gente teve também algumas sortes, né, que a gente deu. Nosso sistema, software, tanto nas duas empresas era tudo em Java, como, por exemplo, a questão do back-end, isso foi um facilitador demais. Então, foram várias coisas promissas que conseguiram, né, deixar esse 1 mais 1 ainda muito mais forte que a gente está hoje. Por isso que a gente também conseguiu essa captação com a Goldman em 22. E hoje a Conexa, né, é um player líder de bem-estar e saúde digital da América Latina. Né? Então, é o que a gente quer ser. Proporcionar, tá? É o que a Conexa quer hoje, proporcionar o máximo de qualidade de vida ao cidadão. Hoje estamos focados nos brasileiros, tanto que moram no Brasil quanto fora, que a gente atende brasileiros espalhados em mais de 50 países, mas a gente está com esse objetivo de unificar uma jornada de saúde, tudo dentro do mesmo aplicativo, tanto para medicina, psicologia, nutrição, fono, todas as especialidades, também na parte de exames de laboratórios, que a gente está fazendo algumas integrações para esse ano e está no nosso portfólio ainda fazer alguns testes bem legais esse ano. Também a gente tem algumas iniciativas de inteligência artificial para apoio ao médico, apoio ao psicólogo. Então, são iniciativas que a gente está testando em 24. Muito bom, Fabiano. Fabiano, dentro disso eu queria que você falasse alguns números, né? Quantidade de médicos, psicólogos, pessoas que utilizam a plataforma. Eu imagino que você tem uma carteira gigante de números aí e são muito expressivos. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dos números hoje do Grupo Conexa Psicologia Viva. Certo. Então, alguns números que a gente pode compartilhar, nem todos a gente pode abrir, Eu mas acho imagino. que hoje nós temos, assim, na companhia, né, mais de 4 mil psicólogos, né, trabalhando em conjunto conosco aqui na parte de psicologia. Nós temos aí eu vou falar assim, mais de 50 mil médicos cadastrados aqui, e aí varia muito mês a mês o percentual para poder utilizar a ação do médico ativo, mas a gente tem mais de 50 mil cadastrados utilizando. E hoje, né, os últimos dados que nós divulgamos também é que nós recentemente fizemos aí mais de 500 mil consultas no grupo, Uau, né, na Conexa, bacana. de teleconsulta, super importante. A gente tem várias jornadas aqui, uma delas, além da psicologia, claro, nutrição, medicina, nós temos o PA, o pronto atendimento médico,
que para o pronto atendimento médico existe uma demanda muito grande, né? Onde contempla esses 500 mil que eu comentei, então que é aquele clínico que você... A quantidade de pessoas que vão no PA, no online aqui nosso, que estaria indo no presencial, utilizando uma fila do hospital presencial, sem necessidade, é muito alto. É claro que tem vários que tem que ser direcionado para a linha presencial, mas no hospital mais próximo. Mas aqui é uma grande parte, o meio online você consegue fazer primeiro atendimento, primeiro acolhimento, e você consegue suprir essa necessidade que o mercado tem. E o pronto atendimento da Conexa é um case de sucesso, com toda a qualidade, com os especialistas que nós temos hoje, fazer esse atendimento instantâneo. Pronto atendimento, você fica na fila, questão de poucos minutos já é atendido, você já tem ali um atendimento bem qualificado com o médico, já dá em direcionamentos, já consegue fazer uma prescrição médica ali, tudo online, direcionamentos. Então, assim, poxa, isso é fenomenal. Então, esses são um pouco dos nossos números ali, número de consultas realizadas, de profissionais que nós temos na companhia hoje, credenciados, né, para fazer os atendimentos. E a gente está aí, no âmbito de um crescimento muito acelerado, focado também, né, nesse momento que a gente está passando aí, crescer, mas também olhar para o caixa, para queima de caixa, né, muito mais consciente. Então, olhando aí para estar próximo do break-even, né, ponto de equilíbrio este ano, o quanto antes. Então, nós fizemos alguns movimentos no ano passado, e já fizemos esse ano alguns movimentos também, para que a gente consiga crescer de forma saudável, pé no chão, utilizar esse dinheiro que temos em caixa de forma bem saudável, focado no crescimento com escala da companhia. Tá? A gente quer ainda almejar bastante e algumas aquisições que devem acontecer ao longo dessa jornada daqui para frente também. Vamos segurar um pouquinho que eu quero depois a gente ter uma pergunta aqui que é o futuro. Mas só uma questão de negócios aqui também, só para a gente entender, Fabiano. Hoje a plataforma ela é white label ou hoje é integrado e sempre vai vir com a marca Grupo Conexa? Como é que funciona isso hoje nessa venda B2B? Certo. A gente fala que é a escolha do cliente, né? Hoje nós temos alguns modelos, tá? Então nós temos o modelo white label sim, tá? Então quando você tem um cliente que necessita desse modelo de ser white label, então não vou entrar em detalhe especificamente de qual, mas tem algumas Unimeds, quando o paciente entra tem a cara da Unimed, tem outros clientes que também tem esse modelo, corporate também tem a cara ali, mas tem clientes que não vê essa necessidade, realmente não tem essa precisão, então e é a grande maioria. Poxa, eu tenho aqui uma integração com a Conexa, quando eu entro, aparece Conexa, todo o próprio beneficiário, o próprio colaborador vai ver que está no ambiente de saúde, muitas das vezes um corporate ali, que você tem em outro ramo, finanças, por exemplo, você, pô, legal, você tem uma marca ali que tem uma marca muito conhecida no mercado, que é a Conexa, estou entrando, estou vendo a Conexa, e eu sei que eu estou no ambiente da Conexa, que vou tratar sobre a minha saúde, isso é bem legal. Então, a gente tem os dois modelos, tá? E é claro que a gente tem várias customizações previamente ali que é enviada para o cliente, que ele pode optar, e tem aquelas que, dependendo do tamanho do cliente e outras coisas, a gente pode customizar. Mas hoje, pelo tanto de customização que já fizemos, o nosso processo white label ele é mais customizável e parametrizável. Tem várias coisas que você já consegue pré-definir no momento de implantação daquele cliente, tá? Mas a gente tem esses dois modelos. Bacana. E hoje, então, vocês também fornecem esse software, né? E todo esse sistema para operadoras de saúde também, igual você comentou aí. E é isso espalhado a nível nacional? Como é que funciona? Sim. Nós temos operadoras de saúde que tem o modelo, desses dois modelos, white label e não white label, e temos em operadoras de saúde aqueles modelos que é integração via API, né? Que é um pouco uma jornada assim, ela tem a API dela de integrações de software, então a Connex é mais uma integração importante lá dentro, e aí o cliente, o beneficiário da operadora entra no aplicativo da operadora mesmo, e quando ele vai na aba para consumir o nosso serviço,
o software da operadora consome e traz os nossos profissionais lá dentro do aplicativo da própria operadora. Então, a gente tem alguns casos desses dentro de casa, até com algumas operadoras muito importantes aqui. E isso é legal, porque a segurança toda, a integração toda parte da operadora, né? E ela faz toda uma validação, double check, diligência de segurança, diligência de tudo, e dá um conforto também para o beneficiário, né? Porque ele tem um aplicativo já da própria operadora, não precisa sair. Mas também exige um esforço muito grande da operadora, um investimento, porque para você oferecer as APIs, você tem que dar manutenção, não só para a Conexa, para outras empresas no mercado, você tem que dar manutenção, você tem que fazer uma evolução. Então, tem algumas operadoras mais maduras que têm isso, não necessariamente só maduras, tá? Tem operadoras que são grandes e nem precisam disso. Então, Sim. varia muito, a gente tem essas integrações também, e, pô, é bem legal, enfim, atendendo ali a todas as jornadas necessárias do mercado hoje, tá? Então, a gente conseguiu, durante esse tempo todo, trabalhar nossas APIs, nossa evolução tecnológica dentro de casa, para que permitisse que a gente consiga hoje ter esse ambiente bem customizável que a gente tem hoje e fazer várias integrações, né? Que possibilita agradar o cliente, atender bem o beneficiário, o colaborador, o prestador e também poder crescer a companhia. Bacana. Eu tô te perguntando essas coisas porque a gente tem um público muito de startupeiros, né, que escutam a gente, e eles se espelham muito nesses modelos de sucesso das startups que a gente traz aqui. A gente já gravou, por exemplo, também com o Gustavo Caetano, que é outro ícone, assim como você. E esses insights, eles são muito importantes, né, como para essas startups operacionalizarem. Eu Com queria também certeza. perguntar um pouquinho sobre mercado. Você me falou que hoje vocês atendem a brasileiros fora do Brasil, mas vocês também atendem outras línguas, né? Outros mercados da América Latina. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Sim, hoje a gente atende brasileiros que moram em todos os locais do mundo, mais de 50 países, que queiram fazer uma terapia ou um médico da sua própria nacionalidade. Isso é legal porque tem uma questão cultural muito envolvida. Às vezes, um médico, um psicólogo de outro país não vai ser tão acostumado, então ele pode fazer Verdade. online. Isso é bem importante. Ou continuar um tratamento que ele começou no Brasil, fora, também é bem importante. E a gente atende a língua com a Saia Live, né? A língua espanhola, então a América Latina hoje é o nosso foco. Então a gente atende aí, a gente tem profissionais de vários países, Argentina, Colômbia, Chile, que a gente consegue também atender não só brasileiros, mas pessoas também da América Latina para fazer atendimentos com profissionais da América Latina, porque para você fazer atendimento, você ter um atendimento com profissionais brasileiros, você tem que ter a nacionalidade brasileira, seja na psicologia, na medicina. E lá se você for de outro país, você pode fazer atendimento com profissionais de outros países. Isso é bem legal. E é uma aposta ainda, a gente não tracionou tanto esse modelo. A pandemia, apesar da gente ter crescido muito no Brasil, a pandemia deu uma segurada na América Latina quanto a isso, questões econômicas, mas é um modelo que funciona, tá bem, tem um crescimento legal, mas ainda não está tracionando a mesma velocidade que o Brasil. Mas a gente está rodando, fazendo algumas análises, estudos desse mercado. Mas, claro, uma dica para quem está nos ouvindo, assim, expandir para outros países tem um grande desafio. Acho Sim. que tem que entender muita região, tem que entender. Além do trabalho que você faz no Brasil, você tem que fazer boa parte, de novo, estudo de mercado, tamanho de mercado, TAM, Samsung lá, você tem que fazer toda a análise do outro país para você ir. E também tem que ter pessoas trabalhando naquele país, né? Pelo menos a parte comercial, pelo que a gente viu, é super importante o network, o relacionamento, pessoas que estão naquele país, manter uma pessoa lá. Então, depende muito do tamanho da companhia para você sustentar, claro, tende a muito dar certo. Sim. Se tratando de América Latina, o Brasil é o maior mercado disparado também, né? Sim, E eu concordo, assim, acho que para dar esse passo, né, vocês já deram, mas eu acho que para dar esse passo de forma mais expansiva, realmente tem que ser feito muito estudo, tem que entender melhor. Inclusive, a gente até gravou aqui com o pessoal da FCJ USA, tem até um episódio aqui com o Alex Mildenberg, que ele fala muito sobre dicas de como internacionalizar, né, fazer
esse trabalho, isso é bem importante. Então, quem está escutando a gente quiser relembrar, tá lá o episódio do Alex, que ele traz dicas assim fundamentais para nós. Muito bom, Fabiano. Eu queria fazer um pequeno intervalo para a gente toma uma água, mas quem está escutando a gente vai ouvir uma vinheta muito rápida, né? Então, em 5 segundos aí a gente está de volta. Não sai daí, esse episódio está fantástico, eu tenho certeza que você está aprendendo bastante. Fala pessoal, estamos aí de volta, né? Falei para vocês que era bem rápido, é o tempo de uma vinheta. Hoje a gente está recebendo aqui o Fabiano Carrijo, ele que é co-founder aí da Psicologia Viva, uma das maiores plataformas hoje de telepsicologia. Travei de novo. Uma das maiores plataformas de telepsicologia do mercado. E também ele é CIO aqui do Grupo Conexa. Então, assim, se você está escutando a gente a partir de agora, eu te recomendo escutar o episódio inteiro, que é um aprendizado muito grande. Fabiano, voltando aqui, né, dentro do nosso papo, da nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente do futuro e do Grupo Conexa, o que vocês estão almejando. Você já falou algumas coisas, né, durante a nossa conversa, mas eu queria que você falasse um pouquinho para a gente para onde o Grupo Conexa está caminhando hoje e o que vocês almejam nos próximos anos aí. Boa, velho. Bom, primeiro assim, a cada vez que você cresce, você tem vários novos obstáculos, né, para você continuar crescendo. Eu acho que crescer na mesma velocidade isso é possível, tá? Mas você carrega agora uma empresa muito maior nas costas, isso tem um peso maior, então você almeja ali um crescimento lá atrás, né, quando a gente falava, pô, de crescimento, Psicologia Viva, Connex, a gente crescia 200, 300% ao ano, hoje isso não dá para fazer, quem dera se tivesse, pô, fenomenal, mas acho que a gente almeja sempre crescimento, e é claro que você tem novos desafios, né, na companhia. Então, hoje, nós temos um caixa saudável, né, diante do último investimento que nós tivemos. Agora, estamos finalizando o closing com a Zen Club. E acho que esse momento que nós estamos passando é um momento de consolidação do mercado, na parte de saúde digital. Nós queremos ser uma das melhores referências. Apesar de o professor falar, eu quero ser o maior. Pô, legal, o maior é bom. Mas você tem que entregar uma boa qualidade. Você tem que ser lembrado pela qualidade, pela satisfação, pelo ótimo atendimento que você dá ao seu paciente. Então, o foco da companhia daqui para frente é muito na jornada coordenada do paciente aqui dentro. Aquela jornada amigável, que o cara consiga fazer tudo dentro do aplicativo, que ele não precisa ficar saindo, buscando tudo. Então, sincronização de exames laboratoriais, sincronizações de prontuários, tudo isso, de forma segura, isso está em andamento dentro da companhia e sempre focando no paciente. O paciente aqui dentro é o centro das atenções, que ele consiga ter uma jornada tudo amigável. Eu faço essa palavra muito porque a experiência do cliente é o que mais conta aqui dentro hoje. Então, pô, legal, temos recurso, temos capacidade, agora a gente quer ser lembrado de forma positivamente, pô, como foi bom utilizar a Conexa, os nossos serviços de saúde mental, de nutrição, de médico, fonoaudiologia, todas as especialidades aqui dentro, como foi tão bom utilizar essas ferramentas conosco e tal. E aí, várias soluções que eu comentei anteriormente, como inteligência artificial, tudo isso está sendo estudado para agregar, nesse primeiro momento, apoio ao profissional de saúde, para que ele consiga ter maior velocidade, maior criticidade na ferramenta, para que tenha capacidade de fazer o melhor atendimento ainda aqui dentro. Então, é um pouco disso que nós temos almejando. É possível que a gente faça algumas aquisições esse ano de empresas ali focado também em saúde, mas com uma estratégia um pouco diferente, né, para agregar nossas ferramentas aqui. Então, muita coisa está em andamento, potencial gigante de crescimento aqui dentro, para se tornar uma referência em qualidade no atendimento digital. É esse o nosso foco, Weber. Não, excelente. E a gente vê também que
Eu lembro a primeira vez que eu usei a telemedicina, como que foi complicado para mim, né? Era há alguns anos atrás, era até de um outro operador de saúde que eu tinha. E hoje como que a gente já acostumou também, né, a utilizar. E eu acho que o cliente ele está amadurecendo na utilização, então a gente consegue ter uma usabilidade muito melhor hoje, né? Então acho que Sim. isso aí o mercado ele tende a ficar muito grande, ele já é grande, então as pessoas se ambientando mais, esse mercado vai ficar mais positivo ainda. Com Fabiano, certeza. outra coisa, agora já saindo um pouquinho da esfera, a gente falou muito aí do Psicologia Viva, do Grupo Conexa, né, do que vocês almejam. Eu queria que agora você falasse para a gente como empreendedor, né? Você que está nessa jornada aí há muitos anos, é um dos fundadores também da FCJ, fundou Psicologia Viva ali em 2015, um dos co-founders. Eu queria que você trouxesse alguns insights para os empreendedores, para os startupeiros que estão ouvindo a gente, né? Eu queria que você falasse um pouco para nós. Boa. Bom, pessoal, assim, ao longo desses, vai completar 9 anos de jornada na Psicologia Viva, já empreendi anteriormente em outras iniciativas ali que não deram tão certo, mas foram aprendizados, o aprendizado conta muito. Nesses longos, vai completar agora 9 anos, assim, o que eu deixo de sugestão, de ou mensagem para as pessoas, primeiro ponto, a persistência, nada melhor do que a velha e boa persistência, disciplina, né? Acho que quando você está focado, acho não, acredito que quando você está focado em que o negócio dê certo, a persistência, a resiliência conta muito. Você fazer bem feito aquilo. E nessa jornada a gente aprende muito. Uma delas é, pô, você tem que ser persistente, e disciplina naquilo que você é bom. Naquilo que você tem um pouco de dificuldade, ou não é tão bom, não é especialista, coloque alguém que saiba fazer aquele trabalho para você. Tenha pares, tenha as pessoas sentadas na mesa junto com você, iguais ou melhores que você. Busca sempre o crescimento, e menos ego. Quando a gente fala que, pô, essa mensagem são de vários investidores do mercado, é melhor você ter 5% de uma empresa muito grande do que 50% de uma empresa que vale quase nada. Então, 50% de nada é nada, 100% de nada é nada. Então, você tem que ter um pouco menos ego, ou não tê-los em vários momentos, e saber diversificar o conhecimento para que você consiga crescer, você Sim. consiga levar o seu negócio para um outro patamar. Então, pô, no começo, normal, CEO, eu fui CEO de 2018 até 2021, até a fusão. Poxa, fiz bastante coisas, mas no momento a gente tem que focar. Então, você ter vários cabeças especialistas em várias áreas, pô, baita diferencial, Sim. que leva a sua empresa para um outro patamar. E é o que eu comentei aqui, né? Acho que nada melhor que velha persistência, conta muito, dedicação. E você vai ter que trabalhar sábado, vai ter que trabalhar domingo, você vai ter que, em alguns momentos ou vários momentos, não remunerado. Né? A Sim. gente está contando aqui um pouco do sucesso, mas esse aprendizado a gente teve bastante dificuldade no começo, financeiramente também. E a gente fez a gente aprender muito, né? Então você sim vai se dedicar para colher frutos lá na frente, para, enfim, para você passar por esse momento, vai ter bastante dor, dor no sentido figurado, mas de crescimento, a dor do crescimento, para que você consiga passar e ter o sucesso. Então, o sucesso, a antiga fase do Google, né? O sucesso vem da noite para o dia. A frase lá no Google é assim, né? O sucesso vem da noite para o dia, aí a mensagem embaixo, depois de 5 anos. É um Sim. dos cases que o Google leva e outras empresas levam, porque você tem que plantar muito para colher depois e saber colher e tudo mais. Então, é isso. Acho que talento é importante, mas nada vence a velha persistência e disciplina de sempre, tá? Exatamente. A gente vê muito empreendedor, eu sou mentor de startups também, a gente vê muito empreendedor que fala, vou montar minha empresa, minha startup para eu trabalhar menos, mandar nos outros. É o contrário, né? Você vai trabalhar muito, você vai ter que fazer muito mais coisa que você deveria fazer até você chegar naquele momento. E outra coisa, quando você Isso. aprende a fazer muita coisa, você sabe depois cobrar, você sabe delegar, você sabe como que funcionam os outros processos, né? Então tudo é um Sim. aprendizado, um crescimento também, né?
Com certeza. As partes que você errou, você aprende, que deram certo, você soma, e o que você errou, você vai somando de aprendizado para não cometer. Lembrando assim, tu cometeu o mesmo erro 2 vezes, é escolha. Não Sim, é, tem que lembrar assim, pô, não deu certo aquilo, vamos tentar outra coisa. A persistência no erro, não. A persistência em fazer dar certo, né? Então, criar formas diferentes para fazer a coisa dar certo. Então, acho que é isso um pouco, Weber. Acho que é um pouco dessa história, dessa trajetória. Ainda, ainda tem muita gasolina aqui, que tem muito para agregar na Conexa, no mercado. Nós temos aqui um momento muito importante para a companhia, um momento do mercado importante também. Acho que essa dica para os empreendedores é sempre estar renovando a gasolina, porque você precisa ter gás sempre. Então, os desafios vão mudando, as complexidades vão mudando, faz parte do jogo, é assim mesmo, e menos ego, mais felicidade para crescer. Então, é isso. exato. Fabiano, queria te agradecer, né, pelo episódio aí, fantástico. A gente sempre fala, é um pocket, então muita gente vai treinar um boxe, vai treinar uma corrida, escuta a gente no trânsito. Então, nosso objetivo realmente aqui não é fazer podcasts longos, mas é trazer muitos insights nesse tempo. E eu queria que você fizesse só suas considerações finais e falasse também onde a gente pode encontrar você, suas redes sociais, os sites, né, do Grupo Conexa, como que as pessoas podem acessar aí também o Fabiano como empreendedor também. Legal. Bom, obrigado aí pelo convite novamente. E vocês estão escutando. Espero ter agregado um pouco com a história, um pouco com os desafios, e um pouco com a visão e da trajetória e também das mensagens que eu deixei no final. A Conexa, você pode acessar conexasaude.com.br, que é o nosso site, tem um portal, e lá tem todas as referências do nosso portfólio de produto. Psicologiaviva.com.br, ainda estamos numa plataforma separada, mas a intenção é tudo unificar. E nas redes sociais, LinkedIn, Fabiano Carri Justino, né? Ou Instagram, Fabiano C. Justino, pode me encontrar. Estou bem ativo aí nas redes sociais, acompanhando a inovação, um papel muito importante aqui dentro. Está acompanhando a velocidade do mercado, inovação, e estou bem ativo aí nas redes. Beleza, Weber? Beleza, FCJ? Precisar, estou à disposição. Show, Fabiano. Mais uma vez, muito obrigado. Quem está nos ouvindo, né, sabe que a gente sempre está aí em todas as plataformas, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music. E aí a gente sempre tem trazido aí podcasts semanais, uma dose semanal de inovação para poder auxiliar os empreendedores e empresários que estão nos escutando. Pessoal, obrigado, né, por mais uma vez nos escutarem e até a próxima. Grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau. E aí, gostou? Então segue a gente, nosso arroba é podcast.inovação na veia. Cada conversa ela é ímpar e os nossos entrevistados são extremamente inspiradores. Aproveite o nosso conteúdo em todas as plataformas: Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify e Amazon Music. Nos encontramos no próximo episódio. Até a próxima.